Bom, galera, vamos começar aqui nosso próximo tópico de geometria analítica, que é reta. Reta é indiscutível, é um dos assuntos que mais cai aí na parte de geometria analítica, né? Todos os assuntos são importantes, mas reta tem que dar a sua prioridade. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: quando a gente fala reta, a gente vê o quê? A gente vê essa figura assim, né? A reta pode estar assim, a reta pode estar assim e por aí vai. Só que isso daqui é uma visão geométrica. A geometria analítica ela vai trabalhar com uma visão algébrica. O que eu quero dizer com visão algébrica? Agora nós vamos ver que a reta pode ser representada através de equações, beleza? Então nós temos alguns tipos de equações que nós vamos estudar. Então a primeira é chamada equação reduzida da reta. Essa daqui a gente usa muito, já vou falar por quê. A equação reduzida, ela tem uma particularidade. A particularidade é que na equação reduzida, nós vamos ter a letra y isolada. Quando se tratar de geometria analítica, a gente sempre vai trabalhar com o eixo x e o eixo y, né? Do nosso plano cartesiano. Então a equação reduzida é essa aqui, ó. Y igual a x mais b. Então, como já foi dito, e vocês já estão aí ligados, a equação reduzida era caracterizada porque a variável y ela fica isolada, ela fica sozinha, né? Quando a gente fala que uma variável está isolada, é que ela está com o número 1 do lado dela. Então, isso aqui é a forma reduzida. Verificamos aqui na forma reduzida duas coisas muito importantes. A primeira que eu vou destacar é esse b aqui, que se chama coeficiente linear. Wanderlan, como que eu vou reconhecer o coeficiente linear? Observe que o coeficiente linear ele não está dependendo da letra x e nem da letra y, ele está sozinho, ele está independente, né? E esse daqui, que é o a, se chama coeficiente angular. Vou até colocar um pouco maior. Por que eu vou colocar um pouco maior? O coeficiente angular, eu vou falar daqui a pouco sobre ele é um fator muito importante em uma reta. Então, eu vou dar aqui dois exemplos para vocês reconhecerem quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Coloquei aqui duas retas. Então, vamos lá. Como que eu bato o olho? Opa, reta está na equação reduzida, porque o y está isolado. Por que a equação reduzida é uma das principais? Porque você, ao olhar para ela, você já consegue extrair o coeficiente angular. Então aqui o meu coeficiente angular, que eu chamei de A, é igual a 7. E o meu coeficiente linear, que eu chamei de B, é igual a menos 11. Por isso que ela é muito utilizada. Aqui no meu outro exemplo, o angular é o menos 10. Lembrando que o angular sempre vai estar ao lado da variável x. E o b é o termo isolado, é o coeficiente linear, que é menos 2. Aprendemos a reconhecer o coeficiente angular e linear a partir de duas retas. Até aqui tranquilo? Forma reduzida. Como eu já havia prometido há alguns minutos, agora a gente vai falar do coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Como é que ele vai ajudar a gente nessa matéria tão importante que é reta? Vou botar aqui coeficiente angular. Antes de falar o que é, eu vou desenhar aqui dois planos cartesianos aqui para auxiliar aqui a visualização, né? Então aqui, vou colocar aqui um eixo x e y. Aqui, ó, x horizontal, y aqui. Eu vou colocar outra aqui.
Vocês já vão ver o porquê de eu colocar dois eixos para vocês. Então vamos lá, galera. O coeficiente angular, só acabar aqui, ó, rapidinho, isso aqui é rápido. O coeficiente angular, ele vai medir a inclinação, o ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, por exemplo, eu vou aqui desenhar uma reta aqui de marrom, uma reta aqui qualquer, e fiquem tranquilos que vocês vão aprender a fazer o gráfico de uma reta. Então aqui está uma reta, vou chamar aqui de reta R. Observe que essa reta R faz um ângulo, faz uma inclinação com o eixo X. Então o coeficiente angular é isso, é a inclinação, é o grau que a reta faz com qual eixo? X. Importante salientar isso. Beleza, então aqui tem uma reta, e aqui eu vou desenhar outra reta aqui, vou desenhar agora para lá. Por que eu estou fazendo isso? O coeficiente angular, aqui ó, desenhando a vermelha, sempre você vai partir do eixo X até a reta. Então aqui está um ângulo. Por que eu estou falando isso? Às vezes o aluno, ele é um aluno inexperiente. Vou dar aqui um exemplo aqui rápido para vocês. Exemplo. Vou desenhar aqui um plano cartesiano pequenininho, para a gente não precisar fazer muita coisa. Às vezes, a banca, né, o concurso, ele bota gráfico. Aí ele coloca essa reta aqui, que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Coloco isso aqui. Vou colocar aqui 110 graus. Aí o aluno, tá assistindo a videoaula, aí fala, coeficiente angular é a inclinação que a reta faz com o eixo X. Aí ele olha para cá, todo bobo, e então o coeficiente angular aqui é 110 graus. Negativo. Como eu falei anteriormente, você tem que pegar do eixo X para a reta, ou seja, aqui do lado direito. Sabendo-se que qualquer plano horizontal tem 180 graus da geometria plana, se aqui é 110, aqui tem que ser quanto? 70 graus. Então, a inclinação que a minha reta, do meu exemplo, está fazendo com o eixo X não é 110. O coeficiente angular, a inclinação é 70 graus. Beleza? Tomem cuidado. Olhem para o lado direito. Agora, nós vamos ver que o coeficiente angular tem duas fórmulas. Por que duas fórmulas? Nós vamos perceber que o nosso primeiro objetivo é formar equações da reta. Então, você vai guardar o seguinte: a primeira fórmula do coeficiente angular, você vai utilizar quando o enunciado te der 2 pontos. Lembrando que na aula passada nós tivemos acesso à parte introdutória. E quando eu falo pontos, são coisas assim genéricas. Aqui pode ser um x1 e um y1, que é o ponto A, e aqui é o ponto B, que é x2 e y2. Então, a fórmula, quando você tem 2 pontos do coeficiente angular, lembrando que eu vou usar a mesma letra aqui, a letra A, tem alguns professores que usam a outra letra, então a fórmula vai ser, o coeficiente angular vai ser igual y2 sobre y1, menos, né, fazendo essa subtração, dividido x2 menos x1, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Vou colocar aqui meu ponto A, 1 e 7, e B, menos 2 e 3. Show! Vou colocar aqui. Agora, nós já vamos perceber nos próximos vídeos, né, no próximo vídeo, que a gente consegue determinar o coeficiente angular da reta que passa por esses 2 pontos. Por quê? Quando eu tenho uma reta, eu tenho infinitos pontos aqui dentro. Isso aí é até um teorema lá da geometria plana, dos postulados de Euclides. Mas para determinar uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos que estão contidos nela. Então aqui eu tenho o ponto A, que é 1 e 7, e tem um ponto B, que é menos 2 e 3. Beleza? Então, a princípio, se eu tenho 2 pontos, eu tenho condições de usar a fórmula. Eu tenho condições de achar o coeficiente angular. Então é só substituir.
o meu coeficiente angular A vai ser igual. Da aula passada, nós tivemos contato com a parte de distância de dois pontos, etc, etc. E eu ressaltei para vocês que vocês têm que botar sempre quem é o seu x1, y1, etc. Por quê? Se você chamar aqui de x1 e chamar aqui de y2, eu vou chamar de y1. Vai dar errado. Então é x1, y1. Um underline eu poderia chamar x1, y1 aqui embaixo? Poderia, sem problema. Então aqui é x2, y2. Aí substitui lá. Bota a fração. O y2 primeiro. 3. Esse sinal de menos, que eu vou colocar em vermelho, ele é da fórmula. Tem um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. Toma cuidado. y1, 7. x2, menos 2. E x1, 1. Beleza? Eu vou fazer aqui uma mudança para fazer um negócio maneiro com você. Eu vou colocar aqui menos 7. Por que eu vou colocar aqui menos 7? Para mostrar para vocês que se porventura o nosso valor do ponto for negativo, ao se encontrar com o sinal da fórmula, o menos com menos vai ficar mais. Só fiz essa alteração para vocês terem essa visão aí algébrica da situação. Então vamos lá. 3 menos aqui vai transformar o mais 7. Mais 7 sobre menos 2 com menos 1, menos 3. O A é igual. O meu numerador dá 10. O meu denominador dá menos 3. Na fração sinais negativo, menos 10 terços. Beleza? Tranquilo, né? Agora nós vamos aproveitar e falar o seguinte para vocês. Vocês já perceberam que quando eu comecei a falar do coeficiente angular, eu fiz questão de colocar dois gráficos? Então, sempre que a reta estiver inclinada para a direita, que é o nosso caso aqui, o nosso coeficiente angular, ele vai ser maior que zero, ele vai ser positivo. E sempre que minha reta estiver inclinada para a esquerda, que é igual a esse caso aqui, o nosso coeficiente angular, o nosso A, vai ser menor do que zero. Ele vai ser o quê? Negativo. Isso aqui ajuda muito a fazer questão de prova, porque a gente consegue trabalhar com as alternativas. No nosso exemplo, o coeficiente angular deu menos 10 terços. Cara, eu não fiz o gráfico ainda, mas de cara eu sei que a minha reta está inclinada para a esquerda. Isso aí ajuda muito em questões de gráfico. Então, primeira fórmula, quando tem dois pontos, está aí o coeficiente angular. Agora, a segunda e última, porque o coeficiente angular você tem que considerar a segunda fórmula, que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Fórmula 2, segunda, falando do coeficiente angular. É quando você tiver a inclinação. Na primeira fórmula é quando você tiver os dois pontos. E essa daqui é quando você tiver o ângulo propriamente dito, a inclinação que nós já vimos anterior. Quando você tiver a inclinação, a fórmula do coeficiente angular é essa aqui. Ou seja, para você chegar em um valor numérico do coeficiente angular, basta você calcular a tangente daquela inclinação que você interpretou. Beleza? Então olha só como a nossa vida ela sempre ajuda, né? A trigonometria ela sempre vai ajudar a gente, sempre vai estar presente. Então se você tem aqui essa reta e você tem aqui essa inclinação, vou botar aqui 60 graus, eu consigo, olhando para essa inclinação, calcular o coeficiente angular, que é tangente, já falei para vocês, tem que ser o lado de dentro, de 60. Beleza? Se vocês ficarem com dúvida sobre os ângulos, né, que temos que fazer, você é só lembrar o seguinte, da tabelinha. Vou fazer uma tabelinha aqui para vocês, ó. De seno, cosseno e tangente, ó. Uma revisão. Aqui é o seno, aqui é o cosseno, aqui é a tangente. 30, 45 e 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. São os valores do seno e cosseno.
tudo sobre 2. Creio que você já trabalha com isso há muito tempo e dar uma revisão é bom. Raiz nos 2 e no 3. Tá aí. Só que a tangente, a fórmula da tangente de qualquer ângulo é a divisão do seno do ângulo dividido pelo cosseno. Ou seja, se eu fizer a divisão do seno de 30, que é meio, com seno de 30, com o cosseno de 30, você acha tangente. Então, por isso que a gente muitas vezes fala com o aluno que se tem um seno e cosseno, você acha tangente. Eu sempre começo pelo 45, porque o seno e o cosseno de 45 são iguais. E qualquer coisa dividido por ela mesma dá quanto? Dá 1. Quando você dividir meio com raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 3. E quando você dividir a tangente de 60, para você chegar nela, é o seno de 60 sobre meio, que é o cosseno de 60, que vai dar o raiz de 3. Então, guarde isso aqui que você chega na tangente. Voltando ao nosso exercício, a tangente de 60 é igual a raiz de 3. A nossa reta do meu gráfico aqui tem o coeficiente angular de valor raiz de 3. Beleza? Então, a inclinação vai estar no gráfico e o valor do coeficiente angular que você vai utilizar para colocar lá naquela equação reduzida vai ser o valor encontrado dessa tangente. Beleza? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Vou até substituir aqui para vocês, ó. O raiz de 3, o B eu vou deixar em aberto. Então não confundam, tem um aluno que ele pega o ângulo e coloca aqui, negativo. Você tem que colocar o valor da tangente, por isso que eu ressaltei a fórmula. Beleza, galera? Tranquilo, né? Então, nosso primeiro contato aí com a matéria. Daqui a pouco eu volto com mais explicação.